o mais gostoso é ver pessoas, né, que continuam na jornada, sabe? 10 anos depois, não esmurece, está ali, servindo ao Senhor com alegria. E eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje à noite. Nós vamos falar sobre filhos que vencem gigantes. Se você pudesse, a gente se levantar agora e ir embora, eu diria para você, você quer que os seus filhos matem gigante? Então vamos começar você a matar gigantes. Amém? Resumindo é isso. Mas a gente vai caminhar um pouquinho pela palavra. Eu quero convidar você a abrir comigo em Deuteronômios 11. Esse mês de junho nós estamos ministrando especificamente sobre a família, né? O pastor nos ministrou no domingo passado. Hoje eu vou ministrar sobre filhos que vencem gigantes. E assim no próximo domingo também vai ser ministrado sobre a família. Nós estamos orando pela família. As famílias estão sendo bombardeadas e nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar pela família. E você que talvez esteja aqui sem seu filho, você que tem os seus filhos adultos, você que ainda não teve filhos, você que ainda é só filho, que não tem uma outra família, essa palavra é para você hoje, que você realmente possa se posicionar em Deus. Amém? Abriram aí Deuteronômios 11? Olha só o que diz a palavra, do 18 ao 21. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Você viu, David? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Aí, tá vendo? Glória a Deus, aleluia. Quem é das antigas entendeu a piada do David dando risada ali. Ponha estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarre-as como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os seus olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Devem escrevê-las nos seus umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multiplique os seus dias e os dias dos seus filhos na terra, que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos seus pais. Deus, aqui está a tua palavra. Nós nos submetemos, ó Deus, com a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções e o nosso físico, cativo ao Senhor agora. Deus, que toda intervenção das trevas para impedir que a palavra chegue aos corações, seja anuladas agora. E Deus, fala conosco de uma forma profunda, poderosa. Senhor, nos dá convicção daquilo que o Senhor está fazendo. E faz um chamado para cada um de nós nessa noite, de posicionamento em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Então, eu quero dizer para você, para a gente começar, que como você chegou até aqui, não importa. Não importa assim se as probabilidades estavam a seu favor, se tudo cooperou para você ter uma família estruturada, para você ser uma referência, para você ser um instrumento de Deus lá na sua casa. Eu, por exemplo, como a maioria aqui conhece o meu testemunho, eu cresci num lar que as estatísticas poderiam dizer assim, não vai dar certo. Ou como o pessoal de Corbélia fala assim, não vai dar bom isso aí. Né? Eu cresci num lar assim. Mas quando eu me deparei com o Senhor, então eu escolhi ter um posicionamento em Deus. Quando você se depara com a cruz, você é chamado a um posicionamento em Deus. Venha como está, é assim que a palavra nos diz. Mas nós não podemos permanecer como nós estamos, certo? Eu tive que fazer escolhas e quando eu me deparei com a palavra, eu era apenas uma adolescente. Então por isso que eu estou dizendo para você, adolescente que está me ouvindo, que talvez você esteja aqui sem a sua família, mas hoje é o dia que você está tendo a oportunidade de se posicionar em Deus. Eu tive essa oportunidade, quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu tive um encontro com o Senhor. E eu comecei então a me posicionar em Deus. Por isso que eu digo que a tua trajetória lá atrás não define quem você é hoje. Não pode definir.
Ah, meu casamento começou assim, ou meu casamento já terminou, ou agora eu tenho filhos, ou agora a minha vida está assim, ou a minha vida financeira já descambou, ou eu falhei no trajeto. Deus me avisou, como eu ouvi nessa semana alguém testemunhando assim. Deus falou lá atrás, mas eu não ouvi, né? Numa decisão que precisava ser tomada. Eu não ouvi e eu não obedeci. Às vezes é o seu caso. Mas hoje você está diante do convite da palavra do Senhor, né? De realmente, olha como diz aqui, ó. Põe estas minhas palavras no seu coração. É o convite do Senhor, de você olhar para a palavra de Deus hoje como algo que está fazendo um convite para você, como o Cássio muito bem colocou, a obediência, ao posicionamento em Deus. E aí eu queria então falar algumas coisas que nós podemos viver e ensinar os nossos filhos para matar gigante. E você que é filho, aprenda a matar gigante, porque talvez o seu pai e a sua mãe não te instruiu devidamente na palavra de como matar gigantes. Talvez você não cresceu numa igreja, como eu também não tive o privilégio de desde pequena ser ensinada na palavra de Deus. Mas quando eu me deparei com essa verdade, então, eu comecei a beber dessa água. Então você, hoje, tem a oportunidade, mesmo sendo um adolescente, um jovem, ou sendo até um idoso, de beber dessa palavra. E aí a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre ser o guardião da palavra. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo um tempo onde isso aqui está igual a notícia lá do Instagram que você ouve. A gente ouve pessoas dizendo assim, como citou o youtuber tal. E aí a gente cita a palavra ou a gente manuseia a Bíblia como se ela fosse só mais uma coisa dita, como mais uma verdade ou mais uma notícia. Vocês estão me entendendo? A palavra de Deus é sagrada. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como o salmista vai dizer. Mas se eu e você perdermos de vista a importância disso aqui, e eu não estou falando só do livro físico, que com certeza deve ser importante, deve ter um lugar lá na sua casa, não para você deixar como algo lá estático, mas a palavra precisa ter lugar na sua vida. E às vezes hoje a gente cita tudo, né? A gente cita o youtuber tal, o autor tal, o que o pastor da igreja tal falou. A gente cita todo mundo, mas a gente não conhece a palavra. Então a primeira coisa, se nós queremos ensinar nossos filhos a matar gigante, nós precisamos ser guardiões da palavra. E aí você vê, não é puxão de orelha, tá, gente? Mas só para a gente entender a importância de algumas coisas e outras para nós mesmos. Né? A gente faz culto florescer, faz culto guerra, faz culto disso, culto daquilo. E chove, gente. Quantas pessoas tinha na sua turma hoje, pura e simples, Fran? Bíblia pura e simples, para estudar a palavra. Hoje foi ensinado sobre Esther e Jó. E a Fran deu uma brilhante aula. 6 pessoas? 7? 7 pessoas aprendendo a Bíblia. Está entendendo a dimensão? Só que nós corremos um risco de a próxima geração não conhecer. Lembra lá que aconteceu? Quando Josué morreu, depois lá quando José morreu, a próxima geração, a palavra vai dizer que eles não conheciam o Senhor. Então eu e você somos responsáveis por essa missão de levar a palavra, de ensinar os nossos a amar a palavra. E talvez você olhe para mim e fale, Márcia, mas já está tudo perdido, porque já cresceram, ou já fizeram escolhas, ou isso, ou aquilo. Mas e você? É o teu posicionamento de ser guardião da palavra. Quem aqui tinha, às vezes, uma avó, uma tia, que era aquela pessoa que você ia falar com ela, ela tinha bebido desta água, e ela tinha uma mensagem, uma palavra de Deus. Tem algumas pessoas acenando com a cabeça, porque era alguém que bebia da palavra.
Alguém que conhecia a palavra. E esse é o meu e o seu desafio. Eu gosto muito do testemunho da dona Neuci, porque quando ela chegou na igreja, conta-se a história, né? Eu cheguei na igreja, ela já era líder de célula, estava no início, mas ela era uma pessoa iletrada. E ela foi fazer Kumon para poder ler melhor a Bíblia. Olha só, quantos de nós gastaria uma mensalidade de Kumon para poder ler a Bíblia? A gente gasta uma mensalidade de um negócio porque a gente quer. Não foi isso, Naira, que ela fez? Era da célula da Naira na época. A gente gasta dinheiro para fazer um curso que a gente vai ganhar mais dinheiro. É ou não é? A gente gasta dinheiro porque a gente vai ter algum benefício daquilo. Agora, será que a gente realmente está gastando o nosso tempo para ler a palavra? E aí você vai me encher de desculpas. Márcia, as minhas vistas. Márcia, isso. Márcia, eu não tenho tempo. Márcia, tem Bíblia até em áudio hoje em dia. Até um papagaio consegue ligar aquela Bíblia em áudio do Cid Moreira, que dizem que é a melhor voz, né, para leitura bíblica. Mas tem vários. Tem aplicativos. Tem pessoas que Deus cura as vistas para poder ler a palavra. Então, se você realmente quer criar filhos que matem gigante, mostre para ele as margens. O que é a cultura mundana? A cultura desse mundo. E o que é a cultura de Deus? E, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, diferenciar o que é a cultura mundana do que é a cultura de Deus. E eu não estou falando porque a gente é descolado, vocês usam camiseta preta, tem uns irmãos que têm calça rasgada. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando de cultura mundana. O que é cultura mundana? Tanto faz, lá no meu rádio do meu carro, eu escutar uma música de Deus e eu escutar uma música... Agora eu vou pegar no pé de vocês, que tem bastante cristão que defende, né? Como que chama aquela uma? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. MPB. Gente, MPB não tem nada a ver. Né? Eu não estou falando você escutar o Rala Coxa, que o pastor falou da Carolina. Mas você escuta MPB. Não tem, tudo bem você quer escutar MPB, mas por que você não usa o teu tempo para edificar? Você quer que seus filhos matem gigante? Ensina a eles o que é prioridade. Seja guardião. Não tem diferença. Não tem diferença. As blusinhas que as nossas filhas usam não tem diferença da blusinha que a menina que não vem na igreja usa. A forma que a gente se porta na internet, nos grupos, caçando confusão, não tem diferença nenhuma do jeito que o mundo se porta. Obrigado, Rose. Me ajuda aí, irmã. Não tem diferença. A gente vai lá numa festa, comer um trem lá, um petisco, uma tilápia no Pesque Pague. Ó, já estou fazendo propaganda. E não tem diferença a mesa do metodista e a mesa do que não é metodista. Agora eu vou falar por que eu falei metodista? Porque você que foi batizado, fez o curso de membro, você sabe, metodista é abstêmico ao álcool. Querido, o que é isso que está dizendo para você? Talvez você não prestou atenção no dia que você fez o curso. Quer dizer que tem cristão que bebe, mas nós, enquanto igreja, somos abstêmicos ao álcool. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o dia que eu vou no Pesque Pague, comer uma tilapinha, eu não vou tomar bebida alcoólica. Sabe o que eu vou tomar? Suco, coca, guaraná. Daí tem a linha do pessoal que já não toma coca. Concordo com vocês, mas deixa eles tomar, gente. Senão, se eu falar da coca, daí eles não vão aguentar. Né? Tem uma linha que não toma mais coca também, então, mas metodista toma coca. Eu não tomo, vocês podem tomar se vocês quiserem. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se nós não formos guardiões da verdade, se nós não tivermos diferença entre os que servem e os que não servem a Deus, como é que os nossos filhos vão entender? Não tem diferença nenhuma para eles. Porque lá na minha casa, na televisão, pode passar qualquer coisa. A gente fala mal. Aqui vocês não falam mal do pastor, né?
Mas tem lugar que o pessoal fala mal do pastor. Aqui não, com certeza. Mas, às vezes lá, você fofoca na mesa. Você fala mal da pessoa na mesa. Você briga na frente do filho, mas briga de fight. Às vezes eu vou fazer aconselhamento de casal e daí eu falo assim, mas e a criança estava onde? Ah, estava dormindo. Deixa eu falar para você, eu vi cada briga do meu pai e da minha mãe enquanto eu estava deitadinha, tá? Porque criança escuta. Não fica brigando, arrumando confusão. Fora aqueles que brigam na frente mesmo, no fight ali. Pega a faca, aperta os braços. Não aqui, graças a Deus. Mas a gente precisa, então, se a gente quer filhos que consigam... Você quer que o seu filho na próxima geração seja cristão? Você deseja isso? Você deseja que o teu filho seja cristão? Então vamos entregar o teu celular na mão dele para ele ver tudo que tem lá. Dá para ver? Dá para ver? Se o pastor quiser ver o seu celular hoje, dá para ver? Está limpo? Ou teu celular é aquele celular que se alguém pegar, você está enrolado? Se alguém baixar a outra conta fake que você tem do Instagram, você está lascado. Como é que nós vamos influenciar a próxima geração se a gente não é uma referência? Então seja guardião, protetor. Levante-se, não é pensar assim, mas eu não tenho autoridade, porque minha... Mas então quando que nós vamos se posicionar para ter autoridade? Para ser guardião da palavra. Essa coisa mundana, né? Colossenses 2, do 6 ao 9, eu queria que o pessoal colocasse aqui na tela. Colossenses 2, do 6 ao 8, diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo, a minha versão está na NAA. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados. Diga assim comigo, enraizados e edificados. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Olha o alerta da palavra de Colossenses. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. Cuidado, amados, olha só, 2000 anos atrás, já foi orientado para mim, para você, toma cuidado com a cultura mundana, com as filosofias baratas, com as coisinhas que vão se infiltrando assim. Não, eu já ouvi isso, gente, eu estou falando de coisa que eu já ouvi, não aqui, porque aqui eu não ouço nada, vocês são tudo santo. Mas nos lugares que eu ando por aí, eu já ouvi irmãs falar assim, mas como meu filho vai casar virgem? Como que ele vai casar sem experiência? Irmã, vai ser uma bênção se o seu filho casar virgem. Toda habilidade, capacidade e potencialidade que ele precisa está em Deus. Lucas vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Então, tudo que a gente precisa para ter um leito, como Hebreus diz, um leito sem mácula, Hebreus 13 vai dizer, está em Deus. Não está na cultura mundana. Não, mas é bom experimentar, porque daí vai que ele não gosta. Vai passar a vida inteira com a mesma. E se não der certo? E vocês não me façam essas caras do que vocês não sabem o que eu estou falando, porque é verdade. Cultura mundana. Nós temos que fugir da cultura mundana, senão a próxima geração vai correr da palavra de Deus. A próxima geração não vai dar importância nenhuma. E eu estou falando e você está pensando assim, mas Márcia, como que eu faço? Talvez o seu filho não seja pequenininho. E não dá para... Mas começa você a ser um exemplo. Ser padrão de boas obras, como a palavra nos diz. Né? Seja intencional na sua educação. Seja intencional na sua fala, explica. Explica por que você traz o dízimo e dá na igreja. Quando seu filho perguntar assim, mas pai, por que você deu aquele dinheiro na igreja? Explica.
Né? Igual eu, uma vez, eu estava com o pastor, a gente estava numa viagem em Cape Town, e nós fomos assaltados, só que foi em inglês, e eu não entendi. E aí ele começou a tirar todo o dinheiro que a gente tinha da carteira e dando para o cara. E o cara falava, give me your money, e eu não entendendo nada, e eu assim, cutucando ele, não seja tão generoso, então me explica o que está acontecendo. Aí depois ele falou, nós estamos sendo assaltados. Eu não tinha entendido que a gente tinha. Então ensina teu filho, por que você traz dinheiro na igreja? Ensina seu filho porque você ora para comer, porque você está grato a Deus no dia que tem arroz, feijão e ovo, e você está grato a Deus no dia que tem churrasco. Ensina. Sabe, não perca cada oportunidade de instruir a tua criança. Porque a gente, às vezes, transfere essa responsabilidade para a escola, a gente transfere para a igreja vai ensinar o seu filho, mas a igreja fica 1h30 com o teu filho no domingo. É muito pouco. Ele precisa ser influenciado lá na tua casa. Ele precisa ser influenciado com a cultura do reino. Filho, vamos orar. E quem é mãe, o filho cresceu e não está nos caminhos do Senhor, sabe que quando o filho sabe que a mãe é de oração, ele pode estar num outro caminho. Jesus está aqui e o filho está andando para lá. Mas na hora que aperta o negócio, ele sabe onde correr. Ele vai vir, mãe, ora por isso. Mãe, porque ele está vendo uma reverência. Agora eu pergunto para você, será que os nossos filhos estão nos vendo como uma referência? Será que os nossos filhos, quando olham para nós, vê assim, minha mãe é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus? É lamentável você escutar um adolescente dizendo assim, eu achei o celular do meu pai, sem querer, e deu nojo. É triste escutar isso de um adolescente que está tentando buscar Deus. Por isso que eu falei do celular. Se o celular dá para abrir, tá limpo. Porque às vezes a gente não entende algumas coisas e a gente vai transferindo ali para a próxima geração a responsabilidade. A gente não luta, a gente desiste, a gente não ensina, né? A Bíblia fala para a gente ensinar aqui, ó, pelo caminho. É no caminho, querido. Não tem segredo. Não é estratégia, como o pastor já orou. Não é uma grande estratégia. Vou usar o método tal para educar o meu filho. Vou usar o método tal para... Não é método, não. É ser um exemplo. É ser uma referência. É olhar para o teu filho e entender que, às vezes, o tempo de salvação dele vai ser diferente do teu. Mas você continuar olhando como Deus vê, como Deus ama. E você que tem oportunidade, que tem filhos pequenos, não perca a oportunidade de gastar tempo com eles. Ensinando a palavra. Ensinando eles a amar a palavra. Sabe, é árduo. Claro que é árduo. É cansativo. Claro que é. Às vezes a gente chega em casa e a última coisa que a gente quer fazer é parar para... Mas é isso que o Senhor nos pede. Aqui, ó. Ensina essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. É pelo caminho. Você está na mesa comendo, né? Lá em casa a gente tem uma brincadeira assim que a gente faz, que aí esses dias o Samuel saiu com uma lá. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Aí a Elisa, paz do Senhor, irmão, né? A gente brinca assim, né? Tipo, opa, que isso, irmão? Paz do Senhor, irmão, né? E aí o Samuel, paz do Senhor. Daí, às vezes eles começam a se exaltar um pouquinho, né? Às vezes brigar como irmãos, uma casa normal, né? Meus filhos são gente. E aí um fala para o outro assim, paz do Senhor, vamos parar com isso. Vai ali, tipo assim, nosso lugar não é um ambiente para isso. Não é um ambiente para isso. Mas quando começa a confusão lá na tua casa, o que você faz? Você já sai aos berros. E grita. E briga. Como que é esse ambiente? Sabe o que a palavra diz? Ensina. É na mesa. É, sabe, indo para a escola. É no mercado.
né? Outro dia o meu sogro ficou feliz que ele foi com o Samuel lá na livraria e o Samuel pegou e comprou um caderno. Ele foi comprar um caderno que ele precisava e ele comprou um para o amiguinho também, que também estava precisando. E não tinha tanto recurso. E ele trouxe o caderno para o amigo. Mas sabe por que ele fez isso? Quantas vezes essa criança já viu eu e o pai dele levando as coisas para os outros, comprando para nós e levando para os outros? Agora, o que teus filhos vê você fazendo? É isso que eles vão reproduzir. Eles vê você com rolo e confusão, falando mal dos outros, brigando, falando mal do pai dele ou da mãe dele, né? Cuidado. Isso é uma cilada. Às vezes você pega uma criança de 10 anos e começa a usar como confessor. Começa a falar assim, não, porque o teu pai, eu vou largar do teu pai. Porque o teu pai é assim. Porque o teu pai é assim. Aí o pai chega e está tudo lindo, maravilhoso. Imagina a cabeça dessa criança. Tem gente que faz isso. Não, porque a tua mãe me deixou falido. Gasta tudo o meu dinheiro. A tua mãe não sei o quê, a tua mãe não sei o quê, a tua mãe não sei o quê. Resolva com o teu cônjuge. Porque senão o teu filho não vai matar gigante. E o dia que ele crescer, ele vai falar assim, Deus me livre para a igreja, Deus me livre casar, Deus me livre arrumar uma encrenca para eu ter que sustentar o resto da vida, Deus me livre. O teu filho não vai querer nem saber, né? Em contrapartida, tem pais que só trabalham. Já viu esse estilo? O pai só trabalha, nunca tem tempo para nada, nunca tem tempo para nada. Aí o filho cresce e o filho vira um maromba tranquilo. Aí ninguém entende o que aconteceu com o piá. Mas sabe o que aconteceu com o piá? Ele cansou. Porque ele não viu ninguém naquela casa, ele só viu você trabalhando, e ele não quer saber disso para a vida dele. Não estou falando que você não tem que trabalhar, pelo amor de Deus, gente, tem que trabalhar e botar pão na mesa. E às vezes tem mães, né? Nós temos muitas mães solteiras, pais solteiros aqui na igreja. Você vai ter que ir para a lida, não tem o que fazer, para botar pão na mesa. Mas a questão é, quando você volta para casa, você volta para casa, teu coração está ali, teu filho sente que ele tem alguém por ele, mesmo que você não está toda hora em roda dele, mas ele sente que você manda uma mensagem, que você pergunta, como é que está? Tem uma idade que você tem que ir com calma, né? Tem que ir deles liberando a informação, mas se mostrar presente. Discipule os seus filhos, né? Você que tem filhos menores de 12 anos, é tua responsabilidade discipular os teus filhos. É tua responsabilidade ensinar a palavra. Eu até peço, quando eu converso com os pais, não use o celular para ensinar a palavra para os teus filhos. Porque sabe por quê? A criança não consegue discernir aquela informação. Quando você está lendo a Bíblia no celular e quando você está lendo o Instagram, fofoca gospel, qualquer coisa. Ele não consegue receita de bolo. Então, para ele, a palavra vai ser como qualquer outra coisa. Então, quando você for ler a Bíblia com o teu filho, leia a Bíblia, pega a Bíblia, lê um trechinho. Mesmo que você não entenda tudo. Lê, faz igual eu faço lá com as crianças. Aí eles oram. Senhor, guarda a tua palavra no meu coração. Aí a Elisa às vezes fala, mãe, mas essa palavra aqui está muito machista, né? Eu falo, filha, nós somos patriarcais. Sabe o que é isso, queridos? Nós somos patriarcais, nós temos o entendimento de que o homem é sacerdote, a mulher é auxiliadora, ainda que qualquer pessoa possa dizer o contrário. Aí eu explico, só que nos tempos bíblicos, o homem não tinha essa questão de proteger a mulher. Depois de Jesus, sim, né? Mas antes não, a mulher era uma propriedade do homem, e isso é ruim. Hoje, nós não, como mulheres, nós não somos propriedades, e nós também não somos submissas a todos os homens, nós somos submissas aos homens que estão sob autoridade sobre a nossa vida. Por exemplo, no meu caso, eu sou submissa ao quadrado, porque eu sou submissa ao meu marido e ao meu pastor, que é a mesma pessoa. Mas, né, você lá no teu ambiente de trabalho é submissa ao teu patrão, enfim.
Mas, às vezes, o fermento do feminismo está lá incutido. Agora, como que eu vou combater o fermento do feminismo se eu não sentar e ensinar para minha filha o que a Bíblia diz? Porque se ela for ler sozinha lá, ela vai dizer assim, nossa, mas isso aqui, ó, não quero isso para mim. Não, filho, isso aqui é num tempo, hoje é outro tempo. Jesus veio, o que Jesus fez com a Maria Madalena? Como que Jesus tratou a Maria Madalena, queridos? Quando ela foi extravagante nos pés de Jesus. O que Jesus fez com a Maria Madalena? Quando ela estava sendo extravagante. E os religiosos de cabelo em pé, porque a Maria, ela tinha recebido tudo. E ela era extravagante. Jesus acolheu. Jesus amou. Jesus cuidou. E às vezes, sem querer, nós estamos ensinando os nossos filhos a serem religiosos e não a entender a cultura do reino. Então nós precisamos, colocar essas margens, mas não com religiosidade. Porque não adianta nada você falar assim, lá na mesa da tua casa, ai, tem uma coisa que a gente precisa orar. Nossa, menino do céu, você ficou sabendo, bem? Nossa, bem, tal coisa, bem, mas vamos orar. Né? Não adianta fazendo fofoca, falando dos outros do mesmo jeito. Então nós precisamos ser um exemplo para os nossos filhos. Para que quando eles olharem a cultura do mundo, eles saibam discernir o que é a cultura do reino e o que é a cultura do mundo. Não para eles serem legalistas, mas para eles poderem entender por que a gente lê a Bíblia, por que a gente ora. Às vezes o seu filho já está passando por batalhas, porque ele cresceu. E aí você vai colocar para ele, filho, nós vamos vencer isso em oração. Ou você é aquela pessoa que se o seu filho adulto vier conversar com você e falar assim, mãe, pai, está acontecendo tal coisa, você já entra em desespero. Não dá para contar para a mãe porque a mãe sobe a pressão. Não dá para contar para a mãe porque a mãe vai contar para todo mundo. Vai mandar nos grupos das tias e vai torar o parquinho. Botar fogo no parquinho, né? Não é torar o parquinho. Botar fogo no parquinho. Quem que é você? Ou você é aquela mãe, aquele pai que o filho vem. Pai, errei. Pai, como lá em Lucas 15, né? O filho errou, se arrependeu. Vem cá, meu filho. Vamos batalhar, vai dar certo. Nem que você tome o cartão de crédito dele, mas você ensina ele a se cuidar. Quem que é você? Seus filhos adultos, jovens, pode contar com você? Ou você é aquela mãe desesperada, aquele pai desesperado? Ah, eu nem vou falar com meu pai porque ele vai vir com 7 pedras na mão e vai gritar comigo e vai falar, eu falei, eu disse, e você? Quem que é você? Dá para contar com você? Seu filho te olha como um discipulador? Alguém que ele pode vir e dizer assim, se despir, dizer, pai, está acontecendo isso. Pai, está acontecendo aquilo. Né? Então, que você realmente seja essa referência. Outra coisa importante é sobre o legado, né? Que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Sabe, queridos? Criar filhos corretamente para a próxima geração. Sabe, ensina os teus filhos que eles têm que ir até o final. Que é uma coisa importante para você ensinar o teu filho, depois de ensinar a palavra? Ensina ele a ir até o final. E aí eu pergunto para você, você é dos que continuam, como Hebreus vai dizendo, caminhando e não retrocede, ou você é dos que retrocede, que olha para trás, que qualquer coisa, qualquer lutinha, você desiste? Teu filho está vendo. Teu filho está vendo. Você tem 50 anos e você já teve 50 profissão. Você tem 50 anos e você já virou vento, já virou isso, já virou aquilo, e já foi para lá, e já foi para cá, e bateu cabeça para lá. Não tem continuidade. Não estou falando que essa igreja é perfeita,
Mas eu até acho que aqui é um bom lugar para criar os filhos. Eu concordo com isso. E eu louvo a Deus todo dia por poder criar meus filhos aqui na Metodista Corbélia, porque é um bom lugar para congregar, eu acho. Agora, a gente fica pulando de galho em galho. Porque aquele defeito vai ter. Lá no seu trabalho, lá na sua amiga, lá na sua igreja. Seu pastor, você vai achar ele maravilhoso nos primeiros 6 meses, depois você já vai, uma mensagem que ele não te responde, você já vai achar ruim. A Márcia é legal, mas o dia que ela prega, ela fala assim e eu não gosto. É assim. Mas é a permanência, é aqui que eu escolhi congregar, é aqui que eu escolhi servir a Deus. Filhos, queridos, vai ter tranco e vai ter barranco. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, vai ter tranco e vai ter barranco. E o dia que tiver o tranco e o barranco, você segura firme nas raízes, ó, como diz a palavra em Colossenses, enraizados em Deus. Aonde estão as tuas raízes? Aonde estão as tuas raízes? Porque como que nós vamos ensinar a próxima geração a ser consistente, a não desistir, se a gente desiste facilmente de tudo? Eu não vou nem falar de exercício, para não ficar feio para nós. Amém, irmãos? Mas tudo você desiste. Fala assim, não, agora eu vou começar firme na igreja, porque domingo é inegociável. Irmãos, fala a verdade, se todo mundo que é membro e frequentante dessa igreja viesse os 4 domingos do mês, o pastor e o Will e o Jaime, que são os administradores, ia ter um problemão, porque eles iam ter que comprar mais 200 cadeiras em uma semana, porque não ia caber todo mundo, mas os irmãos revezam. Os irmãos revezam. Eu não vou perguntar para não ficar chato, mas você veio domingo passado? Você vai vir no próximo domingo? E a gente quer que os nossos filhos continuem a caminhada, a jornada. Mas e a gente? A gente faz um curso, que hoje está na moda fazer curso na internet, né? Pessoal, o que eu escuto de gente que compra curso e não faz. Aí você fala assim, esse piá está querendo desistir de estudar. Esse piá começou a faculdade e já quer parar. Esse piá casou semana passada e já está pensando em largar. Essa menina começou a trabalhar e já a patroa deu uma chamadinha e já quer desistir. Mas e você? E eu? Nós não podemos ser dos que retrocedem. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão dizer assim, meu pai e minha mãe, mesmo com o tranco e mesmo com o barranco, eles não desistiram. Isso é um legado, não quer dizer, fazer um legado, não quer dizer que você não vai ter problema, querido. Quer dizer que o dia que você tiver problema, você vai enfrentar. O dia que nós tivemos que contar para o Samuel, que o pastor tinha levado uns pés na orelha, na cidade, a gente teve que contar para ele, porque a professora da escola perguntou assim, o que aconteceu com seu pai, Samuel? E aí a gente contou para ele o que tinha acontecido e tal. De uma forma bem assim, né? E aí ele falou, poxa pai, mas o irmão arroba, né? O irmão, tão legal, né? Por que ele fez isso? Aí a gente, pois é, filho, ele ficou nervoso e tal, mas nós já perdoamos ele. E vocês, está tudo bem, não precisa, né? Só perdoar ele. Ah, é verdade, vamos perdoar ele e tal. E ficou por isso. Sabe? Você tem que explicar para o teu filho. Agora, se você está com o coração rancoroso, você vai falar assim, eu vou pegar! E nós vamos pegar! Quanta gente que está chateado porque alguém lá no passado arrumou uma confusão com o pai. Aquela mulher lá, ela fez uma vexame para minha mãe, ela humilhou minha mãe, que a minha mãe era diarista dela, e ela falou isso e isso para minha mãe, e a pessoa leva aquele rancor 20 anos pela vida. Vê se pode. Como é que Deus vai abençoar? Como é que a próxima geração vai caminhar se a gente ensinar eles a ser rancoroso? Ensinar eles a amar, a perdoar. Filho, está tudo perdoado.
tá tudo certo, né? Isso é o legado, é você ser quem você é. E para finalizar, perdoe as suas referências passadas, porque às vezes você está caminhando hoje e algumas coisas que impedem você de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, é porque você está ressentido com a geração passada. Que bom que as crianças chegou, sentem todas com o papai e com a mamãe, porque nós vamos daqui a pouco vir orar e abençoar as crianças. E os pais vão orar abençoando os filhos. Então pode vir, todas as crianças sentar com o pai e com a mãe. Senta, senta, senta. Todas, todas, todas. Vem, os diáconos, Sabrina e Rosângela, coloca todas as crianças sentadas com os pais, porque nós vamos orar e abençoar. Às vezes você precisa perdoar a sua mãe. Você precisa perdoar o seu pai. Porque às vezes você não consegue ser uma boa mãe e um bom pai, porque você está ainda magoado com o seu pai e com a sua mãe. Você às vezes ainda está ressentido. E isso impede você. Queridos, isso é muito sério. Presta atenção no que eu estou falando. Porque às vezes o seu pai e a sua mãe não foram boas referências. Ou às vezes você, por algum motivo, não cresceu com eles, ou por algum motivo eles se ausentaram ou faleceram, enfim. Mas se você levar isso no teu coração, o risco de você repetir a história é muito grande. Porque Satanás vai tentar você. E sabe por que eu estou falando isso? Porque tem batalhas que não dá para a gente transferir para a próxima geração. Sabe quando um casal chega para mim e fala assim, e eu entendo que existem situações, que às vezes não tem mais como, porque o outro cônjuge não quer continuar. O outro cônjuge já abandonou a família. Mas você que está com a tua família e às vezes ainda sofre a tentação da desistência do casamento, deixa eu te falar uma coisa. A luta que você não lutar, presta atenção nisso, gente. A luta que você não lutar, os teus filhos vão ter que lutar. Se você não vencer o teu vício da pornografia, o vício da bebida, o vício da fofoca, o vício da procrastinação, da desistência, o teu filho vai ter que lutar. Se você não firmar raízes no evangelho, na cultura do reino, o teu filho vai ser também superficial. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai vir na igreja, mas ele não vai ter compromisso com o Rei dos Reis. Então você precisa lutar essas batalhas e permanecer. Márcia, mas eu já errei muito. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Olha para a tua batalha. Eu não sei qual é a tua, eu sei quais são as minhas. Olha para a tua batalha. É essa batalha que você está vivendo hoje. Mesmo que você seja um pai solteiro, uma mãe solteira, a batalha às vezes é da santidade, é de ser fiel ao Senhor, é de esperar o tempo de Deus para um casamento. Você que é casado, às vezes é manter o casamento. Essa batalha, se você não vencer ela hoje, o teu filho vai ter que lutar lá na frente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque Deus está confiando para você essa responsabilidade. E sabe por que Ele confiou para você? Porque Ele achou você digno. Sabia disso? Deus achou você digno. E Ele disse assim, ela vai lutar. Ele vai lutar essa batalha. Sabe, queridos, eu casei em Deus, tudo certinho, tudo lindo. Mas eu e meu marido tivemos muitas batalhas para lutar. Muitas batalhas. E a gente sabia que eram batalhas de maldição hereditária que estava ali batendo na nossa porta. E quando aquela batalha chegava, a gente tinha uma escolha. Ou desistir,
ou continuar na força do Senhor. Então você que está de pé hoje, você tem uma responsabilidade e um privilégio. Ah, mas o meu marido não me acompanha. Ah, mas a minha mulher não quer orar. Mas não, a gente não está dizendo isso. É lógico que dois juntos, né? Como Eclesiastes vai dizer, é muito mais fácil. Com o Espírito Santo, o cordão de 3 dobras, é muito mais fácil. Mas às vezes você está lutando sozinho. Queridos, quando eu me converti lá na minha casa, eu tinha 12 para 13 anos, eu estava sozinha. Não tinha ninguém. Mas eu tive que fazer uma escolha. Só que eu lutei sozinha lá com 12 anos. Comecei a batalha sozinha. A minha irmã, que nasceu depois, cresceu na igreja, amando o Senhor, casou na igreja, né? Fez tudo diferente, cresceu amando o Senhor, cresceu na escola bíblica aprendendo a palavra. Sabe, agora para ela ter essa terra plana que ela teve, de tudo certinho ali, alguém teve que ir na frente. Alguém teve que ir na frente, porque eu com 12 anos, a minha vida já estava toda atropelada. Em todos os sentidos. Então, Deus, Ele exerceu favor. Na decisão de uma pessoa, Deus exerceu favor na minha parentela. Então hoje é tua responsabilidade. Você está com esse cajado na mão hoje. Não importa se você tem 11 anos e está aqui, 8 anos, ou se você tem 60, 70, 80 e está aqui. Esse cajado está nas tuas mãos. Talvez você não tenha a oportunidade hoje de discipular teus filhos, de orar com eles na mesa para eles comer. De ensinar para eles a vir na casa do Senhor e se portar na casa do Senhor. Mas você pode interferir na oração. Você pode clamar por eles. Você pode clamar pelo futuro deles. Mas principalmente, se você quer que os seus filhos matem gigante, que os seus filhos amem a palavra de Deus, que os seus filhos na próxima geração sejam as pessoas responsáveis. Como aconteceu lá nos tempos bíblicos. Quando os reis falavam assim, vamos construir o templo. A Bíblia fala que os sacerdotes, os homens da casa, os varões, eles se juntavam e eram responsáveis. Você quer que a tua próxima geração seja responsável na casa do Senhor? Seja um cidadão responsável lá na sociedade? Respeitado lá na sociedade? Então hoje, é na tua responsabilidade, o cajado está na tua mão. É você. Se você tem falhas, e se o seu filho já viu você falhando, perdão, peça perdão, tenha humildade. A gente não é perfeito, e os nossos filhos sabem disso. Não adianta você querer fingir para eles. Fala assim, me perdoa, eu errei nisso, eu errei naquilo. Me perdoa, eu não estou sendo um exemplo para você, mas a partir de hoje eu quero ser. Eu quero ser um exemplo. Fica de pé, queridos, eu queria chamar o Ministério de Louvor, nós vamos orar. Desculpa passar da hora, mas eu espero que o seu filho e a sua família seja tão importante para você quanto esses 15 minutos que você está permanecendo a mais aqui na igreja. Nós vamos orar, só que hoje nós vamos orar numa dinâmica diferente. Nós vamos orar consagrando os nossos filhos ao Senhor. E você que não tem filho, vai orar por você, se consagrando a próxima geração. Queridos, eu nem conheço o meu genro, e eu também não conheço a minha nora. Mas desde o dia que eu soube que a Elisa era menina e que o Samuel era piá, eu oro pelo meu genro, pela minha nora. E eu estou orando, Jesus cuida dele lá, não deixa ele mexer com pornografia. Jesus cuida dela lá, não deixa ela ser abusada. Cuida, Senhor, prospera. Deus dá sabedoria para os pais dela, administrar as finanças, ser homens íntegros, mulheres sábias. Eu não sei onde eles estão, mas eu estou lá, orando. E o dia que eu conhecer eles, sabe o que eu vou falar para eles? Falar assim, eu já orava por você desde quando a Elisa estava na barriga, desde quando o Samuel estava na barriga. Eu não sei quem é, mas Deus sabe, Deus está agindo lá na vida dele e dela. Então você que não é casada ainda, pode orar pela tua geração, pode orar pela tua descendência.
Você que às vezes o teu filho não está servindo a Deus, mas você pode gerar isso em oração. E você que está com o teu filho no braço, que ainda consegue pegar na mãozinha do teu filho adolescente, jovem, criança, é tua responsabilidade, mas não com peso. Pelo contrário, sentindo um privilégio. Às vezes a gente fica tão imerso nas nossas coisas e a gente esquece que fazer a vontade de Deus muitas vezes é levar o reino dentro da nossa casa, é levar o reino para os nossos filhos. Às vezes tem pessoas que quer tanto ter um ministério, que quer tanto fazer um negócio, que quer tanto um holofote, mas está ali, o teu holofote é os pequeninos, é teu filho, é tua filha que você vai ensinar a orar, é teu neto, é tua neta que você vai ensinar ele. E eu sei que fica apertado, mas nós vamos se movimentar. Pode vir no corredor, pode vir aqui no altar. Vem você e a tua família. E você que não tem família, vem com a tua descendência, que já está no coração de Deus. E nós vamos orar. Eu quero primeiro chamar todos os pais e mães solteiros para fazer aqui, ó, a primeira muralha. Sabe por quê, igreja? Porque esses pais e essas mães solteiras precisam de uma graça especial. Porque muitas vezes eles estão sozinhos na batalha. Mas eu quero dizer para vocês, pais e mães solteiras, nós, enquanto igreja, estamos juntos com vocês nessa batalha. Jesus é o seu marido, é a sua esposa, que vai dar graça para você na batalha. Todas as mães solteiras, viúvas, os pais viúvos, venham aqui, nós vamos orar por você. E Deus vai dar uma graça especial. Eu quero chamar o pastor aqui. Deus vai dar uma graça especial para você. Quero chamar Elise e Samuel, que nós vamos orar pelos filhos. Deus vai dar uma graça para você criar os seus filhos na presença do Senhor. Eu quero chamar na segunda leva os casais jovens e os avós que estão aqui. E depois o restante, que ainda não tem filhos. Vem, Deus vai dar uma graça. Ó, pastor. Deus vai dar uma graça, uma unção especial para você. O cajado está nas tuas mãos para levar essa próxima geração. Deus vai dar graça para você. Aonde a tua mão não está alcançando, a mão do Senhor vai alcançar. A graça do Senhor. Eu quero chamar os jovens. Jovens, vocês que ainda não são casados, vocês têm uma folha em branco. E Deus vai escrever uma linda história na sua vida, na sua descendência. Pode ir ocupando mais lá, ó, também, assim, ó, para ir dando para os casais. Eu vou pedir para o pastor orar. Coloque a mão sobre os seus filhos. Ore por eles. Pai, em nome de Jesus, quero orar, Senhor Deus, pelas famílias que estão aqui. Senhor Deus, nós queremos interceder pelas mães e pais solteiros que estão aqui nesse altar, precisam da Tua graça. O Senhor diz no seu coração, minha irmã, Ele diz: eu sou o seu esposo, eu cuido de você. Eu sou o pai dos seus filhos, eu cuido dos seus filhos. Em nome de Jesus, uma graça maior para cuidar, para educar, para sustentar, para zelar, para ensinar. Em nome de Jesus, também tira toda a frustração do coração. Senhor Deus, pessoas que estão aqui pedindo ao Senhor, Deus, um esposo, uma esposa, quero pedir ao Senhor, Deus, prepara uma pessoa para essa vida, prepara uma pessoa para estar junto, um companheiro, uma companheira, que vai edificar uma família junto com eles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, oro também pelos pais, pelas mães, pelos esposos que estão aqui, esposas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor sustente esse casamento, que o Senhor fortaleça esse casamento, que o Senhor esteja nesse momento, Pai amado, trazendo cura sobre todo ressentimento, Pai. Pessoas que precisam perdoar, pessoas que precisam, Senhor, liberar perdão. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer uma grande obra nesses corações, nessa noite, Senhor, dá, Senhor Deus, graça para perdoar. Abençoa, Senhor, essa aliança, traz cura
Traz pureza nessa aliança, Senhor. Afasta os inimigos da família, Senhor, dessa casa. Aos avós que estão aqui, Senhor, eu quero clamar pela vida deles também, para que o Senhor dê a eles, Senhor, sabedoria, Senhor Deus, para abençoar também a vida dos seus netos, a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu oro pela igreja, Senhor. Senhor, eu oro por essa igreja, eu oro pela nossa cidade. Senhor, derrama da tua graça. Senhor, um tempo em que as referências estão tão corrompidas, no tempo em que as igrejas estão tão corruptas, Senhor, no tempo em que as famílias estão tão desestruturadas, Senhor, em nome de Jesus, vem com uma graça sobre este lugar. Senhor, libera sobre esse lugar da tua bênção, libera sobre a nossa cidade da tua bênção, e faz aqui, Senhor, algo novo. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo de novas edificações, eu declaro um tempo de reconstrução, eu declaro um tempo de renovo sobre as famílias, eu declaro um tempo de cura, eu declaro um tempo de bênçãos, eu declaro referências se levantando aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Muda histórias, Pai. Marias Madalenas, que as histórias delas se mudem. Senhor, homens e mulheres que estão com um vazio no peito, Senhor Deus, que essa história mude. Pessoas, Pai amado, que tem sua família marcada pela miséria, pela enfermidade, pela violência, que essa história mude. Deus escolheu você, e em você será uma nova história. O Senhor está dizendo a você: em você será uma nova história. Você será o pai que você não teve, você será a mãe que te abandonou, você será uma mãe que cuidará dos filhos, você será, em nome de Jesus, uma pessoa próspera, você será uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos Declare isso. a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos. Nós vamos receber a bênção. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Eu vou dar a bênção. Antes de você sair desse lugar, não saia sem abraçar 1, 2, 10 pessoas. Esse lugar é um lugar de cura. Deus está trazendo cura sobre famílias. Esse é um lugar também de direção. Deus está trazendo direção para você. Nunca é tarde para você recomeçar. Servir a Deus, glorificar a Deus, cuidar da sua família, tomar decisões. Nunca é tarde. Você está vivo, então você tem uma oportunidade. Não deixe a frustração nem o medo guiar a sua vida. Deixe que o Espírito Santo guie você. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Que palavra abençoada para as nossas vidas. Estende as suas mãos. Nós vamos receber a bênção. Essa bênção vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Os fortaleça, os ajude, os abençoe. Que o teu amor, que excede todo entendimento humano, esteja sobre a vida deles. Que a tua graça esteja sobre a vida deles. Que a consolação do teu Espírito Santo esteja sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Você é muito amado por Jesus. Dê um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado. Deseja paz sobre a vida dele, a vida dela. Abraça aí umas 10 pessoas antes de ir embora. Passa lá atrás, o pessoal da diaconia vai estar fazendo a integração. Os que estão pela primeira vez, receber lá uma lembrancinha.
Deus te abençoe, vai em paz. A Movie Store está ali, se você quer ver Bíblias, livros